Olá, bom dia, tudo bem? Que Deus te abençoe nesse dia. Que alegria poder mais uma vez conversar contigo através desse vídeo. Deus tem uma mensagem muito especial para você. Lembrando que você é uma pessoa especial. Você está preocupado? Você está ansioso? Você está temeroso? Eu quero dizer para você nesta manhã, meu amigo, não temas, Deus está contigo. Deus está contigo. Ele não te abandonou. Ele é o mesmo. Ele cuida de você. Deus, ele tem uma mensagem para você. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e o verso 36. E aqui a Bíblia diz da seguinte forma: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, amigo, amiga, Jesus, ele escolheu um dos melhores lugares de Jerusalém. E este lugar foi o Getsêmani. O Getsêmani, ele ficava no pé do Monte das Oliveiras. Ali, o horário que Jesus escolheu era um horário que não frequentava pessoas, ou seja, era um local que ia bastante pessoas, só que neste horário que Jesus estava, não tinha bastante pessoas. Estava Jesus e os seus discípulos. Ali era um local onde os pais de família, os trabalhadores, eles tinham o costume de ir para imprensar as azeitonas para serem usado para alimentação e também para outras coisas. Mas ali também Jesus foi imprensado. Jesus foi pressionado. Jesus sentiu agonia. Jesus sentiu tristeza. Ali foi um momento de muita tensão para Jesus. Mas o que nós podemos aprender do Getsêmani? E eu vou dizer para você, segundo Ellen White, ela diz que ali, Ellen White comentando, ela fala que Jesus ali fazia duas coisas. Por exemplo, ele meditava e orava. E ela diz da seguinte forma: Jesus havia muitas vezes saído para o Getsêmani com os discípulos a fim de meditar e orar. Todos eles estavam bem familiarizados com esse sagrado retiro. Mesmo Judas sabia aonde devia conduzir a tumba assassina a fim de entregar Jesus em suas mãos. Testemunho Seleto, volume 1, página 223. Ali, Jesus fazia duas coisas. Alguns estudiosos, psicólogos, psiquiatras, eles dizem que Jesus também teve hematidrose. O que é então hematidrose? Hematidrose, segundo Brasil Escola, o site Brasil Escola diz, é uma excreção de suor sanguinolento por efeito de hemorragia das glândulas sudoríparas. Ou seja, ali Jesus, o seu suor estava se transformando em sangue. Foi muito forte isso. Mas onde é que está registrado isso? Então abra suas Bíblias aí em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o verso 44. E diz da seguinte forma: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. A tradução Bíblia Viva diz da seguinte forma: porque ele estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com grandes gotas caindo ao chão enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Já a tradução Almeida Corrigida Fiel diz da seguinte maneira:
e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Então ali Jesus, ele teve um momento bem tenso, mas ele teve tudo isso por mim e por você. Um autor desconhecido diz da seguinte forma também: às vezes acontece casos em que, por pressão mental, os poros podem estar tão dilatados que o sangue pode sair deles, portanto, pode haver um suor sangrento. É isso que acontece quando nós estamos extremamente tensos, agoniados, entristecidos, abatidos, e ali Jesus estava. E Jesus então convida os seus discípulos para que pudesse orar e vigiar. Só que os discípulos de Jesus foram tomados por um sono muito pesado, e isso impediu que eles estivessem conectados com o Papai do Céu. Queridos, aprendemos duas classes de pessoas no contexto do Getsemane. Uma classe que ora, que se consagra, que busca a Deus, e quando chegam os problemas, reage de uma forma positiva, de uma forma prazerosa, tranquila, serena. E o outro grupo que não se prepara, não ora, não busca, não vigia, e quando surgem os problemas, não sabe lidar com os problemas, reage de forma negativa. E temos dois exemplos aqui. O exemplo de Jesus. Jesus estava em comunhão com o Papai do Céu, estava buscando, e naquele momento ele soube reagir. Sabe como Jesus reagiu? Ele reagiu de forma serena. E sabe, Jesus ali poderia ter usado o seu poder sobrenatural, só que ele não usou. Ele disse: se eu quisesse agora mesmo, eu pediria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Você sabe quanto equivale uma legião? Para os romanos naquele tempo era 6.000 soldados romanos. Agora faça aí o cálculo e você vai ver quantas legiões ou quantos anjos na verdade estariam à disposição de Jesus para intervir naquele momento. Jesus poderia ter feito isso, mas não fez. Nós aprendemos também ali que Jesus ele foi submisso ao seu papai. Hebreus capítulo 5, o verso 7 diz da seguinte forma: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus ele foi reverente àquele que podia salvar daquela situação, ao Papai do Céu. Ele foi submisso. Eu lhe pergunto, você tem sido submisso ao nosso Deus? Se ele falou é isso, você deve obedecer, e obedeça por amor. E se você for um servo submisso, certamente você vai obedecê-lo, porque você entende que ele é superior a você, que ele é o Criador e que você é a criatura. Sabe, Jesus recebeu também um conforto no Getsemane. Olha que interessante. Eu quero dizer para você que nos momentos de apuros, de sofrimentos, Deus, se Ele quiser, Ele vai enviar anjos para consolar você. E foi isso que aconteceu também com Jesus. Lucas capítulo 22, o verso 43 diz assim, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você lembra de que Deus também enviou um anjo para ajudar Elias, alimentando, incentivando ele. E Deus de igual forma, Ele pode fazer isso também com você. A serva do Senhor, ela diz, anjos pairavam sobre o local, Getsemane, a fim de testemunhar a cena. Que cena foi aquela? Foi uma cena que impactou todo mundo, porque hoje nós temos a graça de Cristo, porque Ele não desistiu no Getsemane. No Getsemane, queridos, Jesus mostra para mim e para você que é um lugar de oração. Você pode escolher um local na sua casa e fazer deste local o Getsemane da sua vida. No deserto da tentação, nós aprendemos que Jesus mostra ali prioridade. A prioridade dele
era Deus, o Papai do céu. E ele diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está registrado em Mateus 4 e o verso 4. Sabe, na cruz do Calvário nós aprendemos outra lição de Jesus, ele orando pelos seus inimigos, o poder da oração, e também perdoando. Ele diz, ele olha e fala assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Está registrado em Lucas capítulo 23 e o verso 34. Sabe, aprendemos 4 lições no Getsemane. A primeira lição era um local de oração, era um lugar de oração. Aprendemos que nem sempre no Getsemane é alegria. Jesus não passou no Getsemane só momentos agradáveis. Jesus teve momentos de tristeza, mas ele soube vencer, ele soube superar. Jesus também no Getsemane, ele foi submisso ao seu Pai. E por fim, o 4º ponto, Jesus estava atento e vigilante. Sabe, queridos, como eu falei para você, 2 grupos de pessoas a gente percebe no Getsemane. Um grupo de pessoas representando Jesus, aquele que está preparado, que vai reagir de forma positiva, e aquele grupo que não vai estar preparado e vai reagir de forma negativa. Sabe o que aconteceu? Jesus se entregou, mas os discípulos fugiram, e um deles cortou a orelha de um dos soldados, Malco. Sabe, quando nós nos preparamos, nós vamos saber nos portar diante dos problemas. Agora nós estamos vivendo no contexto do coronavírus. Como está o seu temperamento perante as pessoas? Como está a sua vida perante Deus? O que você tem usado? Você tem usado alguma ferramenta que tem trazido a você benefício de te levar à presença de Cristo, de te aproximar de Cristo? Ou você tem usado esse momento da pandemia para se afundar cada vez mais em coisas que não deve? Deus te convida nesta oportunidade, Deus te chama, Deus quer te ver no céu. Ele pagou um preço altíssimo por você. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Alguém teve que fazer isso por você, e esse alguém se chama Jesus. Ele quer te salvar, ele quer te dar a vida eterna. Agora você precisa aceitá-lo, você precisa render-se aos seus pés, entregar a sua vida nas mãos de Cristo. Você deseja fazer isso? Eu gostaria de fazer uma oração por você nesta manhã. Feche os seus olhos. Grandioso Deus, Pai que estás nos céus, o Senhor está vendo, Pai, esta pessoa que está me vendo, me ouvindo por esse vídeo. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor abençoe esta pessoa e que ela possa verdadeiramente entregar-se ao Senhor por completo. Que esta oportunidade, Senhor, ela possa usar como uma bênção e não como uma maldição. Nós entregamos ela em Tuas mãos, nós entregamos ele em Tuas mãos, pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Entregue-se a Cristo em nome de Jesus.